Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 16º encontro. Vamos ver aspecto do Apocalipse de João e a visão histórico-social da sua revelação. Eu quero só lembrar que nós teremos 2 encontros sobre esse tema. O quadro geográfico que João escreve é a Ásia Menor. Nós vimos já nas leituras as 7 igrejas destinatárias, ao livro do Apocalipse. São João apresenta situações das igrejas em seus conflitos, tanto interno quanto externo, já trabalhamos isto. A questão também da perseguição dos cristãos. O testemunho dos padres da igreja, por exemplo, Irineu, no ano 180, Eusébio de Cesareia, no ano 309, Clemente de Alexandria, no ano 200, e depois Orígenes, no ano 231, afirmam que se deveria situar a cronologia do Apocalipse no final do século I, durante o governo do imperador Domiciano, que obrigou o império todo a adorá-lo como Dominus. Daí vem a palavra Domiciano, Dominus, Senhor, e também adorá-lo como Deus. Fazer um culto público pela figura do imperador, que é Senhor e Deus. Os dados históricos não são tão claros assim, a ponto de considerar este tempo a época específica da perseguição dos cristãos. Talvez ali esteja, segundo alguns historiadores, o princípio, a base fundamental daquilo que iria desencadear diante daquilo que o próprio imperador Domiciano havia decretado, para os judeus e também depois para os cristãos. O imperador era uma pessoa rígida. Domiciano levou ao extremo a exigência de ser chamado Senhor e Deus e de ser venerado como tal. Ele obrigava essa veneração, este reconhecimento a todos. O culto a Domiciano era uma prova de lealdade ao imperador e estimulou os súditos a denunciar a todos que rejeitavam reconhecê-lo como Senhor e Deus. Havia, então, acusações de pessoas que não aceitavam esse título, não aceitavam o culto ao imperador. Os autores antigos, como os Marcial, então, nós temos um autor antigo chamado Marcial, em sua obra Epigrama, no capítulo 5º, no verso 8, afirma, aliás, é o livro 5º, no capítulo 8, afirma: o edito de nosso Senhor e Deus, fazendo referência a Domiciano. E todos os pensamentos dos romanos e seus povos submetidos deveriam de estar voltados somente para o imperador Domiciano, como nos afirma Marcial, na obra citada Epigramas, livro 7º, capítulo 7º. Ele diz: estamos aqui em corpo e alma. César, isto é, Domiciano, e a tal ponto que ocupas tu somente o pensamento de todos, que a própria turba, a multidão do círculo máximo, não sabe se corre como pássaro ou um tigre. Muitos historiadores afirmam que a perseguição não foi uma questão pessoal do imperador contra os cristãos, pois a atitude agressiva de Domiciano se voltou também sobre os aristocratas romanos, incluindo seus familiares. Em geral, sobretudo, aquele que tinha a intenção de escurecer, seu poder absolutista, enfrentou o poder da mão de Domiciano.
Na época se considerava o ateu uma pessoa que cometesse um crime contra o imperador. É um crime que se colocava na lista dos crimes contra o imperador. Este crime de ateísmo era considerado, inclusive se considerava os cristãos que eram colocados nesta lista de crimes contra o imperador, porque eles se rejeitavam a fazer qualquer culto ao imperador, porque o culto se faz a Deus, não ao imperador. Os cristãos negavam culto aos deuses do império. Era também um crime contra a religião do império, que era um fator importante da paz romana, a submissão dos deuses aos deuses do império. A submissão dos deuses aos deuses do Império Romano fazia com que os cristãos rejeitassem essa atitude, não reconhecendo os deuses do império, dizendo que esses deuses não existem, nem tampouco o imperador, dizendo que o imperador não é Deus e também não é Senhor. Os cristãos cometiam, então, dois crimes: crime contra a majestade, contra o imperador, e crime contra a religião do império. Na cultura romana, a religiosidade e a vida sociopolítica estavam tão unidas quanto inseparáveis. John Cássio, um historiador da época, narra o que ocorreu com os familiares senatoriais dos Flávios, Clemente e Domitila. Eles foram acusados de ateísmo. Não era ateísmo, eram cristãos. Domiciano, no mesmo ano, mandou matar muitos do império. A Flávio Clemente, que exercia o consulado, e apesar de ser seu primo e de ter acusado Flávio Domitila também, Flávio Domitila também era seu parente, de ateísmo. Eles eram cristãos. Aos dois se acusava o crime de ateísmo, porque não aceitavam o culto ao imperador, não aceitavam que Domiciano fosse Deus e Senhor. Crime em que outros foram também condenados, que haviam passado aos costumes judeus, isto é, cristãos. Uns morreram, outros seus bens foram confiscados. John Cássio nos informa na História Romana, no seu livro, no número 67, no parágrafo 14. Clemente era o bispo de Roma. Foi ele que enviou uma carta aos coríntios para ajudar a resolver um problema de disciplina na igreja de Corinto. Clemente morreu no ano 97, na fogueira. Os dados do Apocalipse apontam para o antes da perseguição. João irá preparar os cristãos para o tempo de perseguição que veio mais tarde, ainda com Domiciano. Esta situação de submeter ao imperador romano Domiciano vai provocar toda a questão que nós vamos encontrar no próprio livro do Apocalipse. Deus é Senhor. E podemos encontrar no livro do Apocalipse. Mas também encontramos Domiciano, que atribui para si ser Deus e Senhor. E vamos vê-lo na imagem da besta do Apocalipse. Vou fazer o comentário ao texto, acrescentando algumas coisas para esclarecê-lo. Vamos ver lá Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 16, e a sua referência a Domiciano. Foi-lhe permitido até mesmo infundir espírito na imagem da primeira besta. A primeira besta foi Nero, imperador. De modo que esta besta pudesse falar e fazer
com que morressem todos os que não adorassem a imagem estátua da primeira besta, Nero. A segunda besta, Domiciano, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita e na fronte. Então eles teriam direito de comprar e vender se estivessem em comunhão com o império através do culto do imperador. Não se tratava de uma perseguição explícita contra os cristãos, por suas crenças religiosas, mas os cristãos viviam num contexto hostil, que os obrigava a se posicionar diante da sociedade romana e que a não submissão se tornava um crime. E com isso, como crime, tinha sua punição. O imperador Vespasiano impôs aos judeus um imposto de 2 dracmas, em razão da destruição de Jerusalém por Tito. Vamos lembrar que quando João estava no exílio, ele foi conduzido ao exílio pelo imperador Domiciano. Então, é nesse exílio, na ilha de Patmos, que ele tem, então, a revelação que depois, em Éfeso, ele escreve essa revelação. Ele mandou tributar o povo judeu, no caso aqui, o imperador Vespasiano, a quantia obtida através de impostos. Essa quantia seria levada ao templo de Júpiter Capitolina, em Roma, onde se adorava o deus Júpiter, no lugar do templo de Jerusalém. Então, se deveria fazer uma mudança de culto do templo de Jerusalém para o templo de Júpiter Capitolina. O imposto correspondia ao pagamento de 2 dias de trabalho por pessoa ao ano. Todo judeu devia pagar essa taxa. Então, por causa das guerras do ano 70, Vespasiano era imperador, Tito, seu filho, é que fez a empreita da invasão de Jerusalém e a destruição do templo. E pelo fato de ter gastado muito nessa guerra, veio então essa taxa que todo judeu tinha que pagar. Então, não se pagava essa taxa. As crianças tivessem menos de 3 anos, mas quem tivesse 3 anos diante devia pagar essa taxa que era estipulada, de 2 dracmas, para todo judeu. Então, os homens de menos de 3 anos não pagavam. De 3 anos até a morte seriam chamados a pagar. Se fosse mulher, essa taxa deveria pagar até os 62 anos de idade. Uma família, por exemplo, de 11 membros, só pelo fato de ser judeu, a taxa era de 22 dias de salário anual. Domiciano é um pouco diferente das nossas taxas de impostos, que pagava por ano 22 dias de salário anual. Hoje nós pagamos quase 5 meses de impostos para o governo, o resto depois fica com o povo. Domiciano, que viu os cofres imperiais diminuindo, devido à promoção de espetáculos e construções que ele mesmo organizava e ordenava, aumentou então este imposto. Então era o imposto que Vespasiano colocou, mas Domiciano vai aumentar esse imposto para poder custear as suas construções e seus espetáculos. E estendeu o conceito de judaísmo a todos aqueles que tivessem a menor vinculação com os judeus. Aqui entra as comunidades cristãs, que foram afetadas pelas modificações abusivas do imperador Domiciano. Os judeus e cristãos vinham assinalados diante da sociedade. O renunciar ao imposto era negar a fé, judia, cristã ou filho judia.
Então, se ela pagasse o imposto, né, ela estava renunciando à fé. Mas se ela não pagasse o imposto, ela estava submetida à força do império. Suetônio, na vida dos 12 Césares, do livro 8º, capítulo 12, diz: o fisco judaico foi administrado com mais rigor como nenhum outro. Eram acusados, além deles, pessoas que viviam de acordo com os costumes judaicos, palavra de Suetônio, e que não haviam declarados, pois quem ocultava sua origem não pagaria os impostos que incidiam sobre o povo judeu. Esse imposto era imposto específico ao povo judeu. Os outros não pagariam esse imposto, só os judeus para pagar o custo da guerra do ano 70, da época de Vespasiano. Diz Suetônio: recordo que quando eu era adolescente, assisti uma inspeção a que se submetia, por parte de um procurador e um conselho numeroso, a um ancião de 90 anos para ver se ele tinha sido circuncidado ou não. Se ele era circuncidado, era judeu. Se era judeu, não pagou imposto, então ele tinha as penas da lei contra ele: a morte, o exílio ou confisco dos bens. Apesar dessas questões que acabamos de expor, parece crescer entre os estudiosos a ideia de que o Apocalipse não só reflete um fato social concreto, mas o livro recolhe diferentes problemas que configuraram o ambiente social externo, interno, da vida das comunidades de João. As situações de disputas na Palestina por causa das revoltas judaicas contra os romanos faz com que os judeus olhassem para os cristãos como grupos heterogêneos de pessoas que acreditavam em Cristo, eram judeus e gentios, e que foram se assentar lá na Ásia Menor. Embora na época da guerra, no ano 70, os cristãos, nos anos 60, foram convidados a participar da guerra. Os cristãos vão recusar participar das guerras contra os romanos. Vai ter uma rejeição da comunidade cristã, eles não vão querer guerrear contra os romanos. Diante da pressão dos judeus, os cristãos vão abandonar Jerusalém, eles vão fugir de Jerusalém. Então, quando Tito entra em Jerusalém, já não existe mais nenhum cristão, porque a igreja inteira mudou para a cidade de Pela, fora do Império Romano, na Transjordânia. Mas o conflito que afundou o grupo de cristãos não foi a hostilidade com Roma. Os cristãos não queriam comprar a hostilidade com Roma. Existiu, sim, mas não tão acirrado como se possa parecer. Mas um choque com o mundo judeu. O problema foi o confronto com o mundo judeu. Esse judeu que havia expulsado os discípulos de Cristo, os nazarenos, e os considerava fora do judaísmo. E que vão também ser aqueles que vão denunciar os cristãos diante do império, como uma forma de uma vingança para com os cristãos. Nós vamos depois continuar a reflexão sobre a situação sociopolítica do tempo do Apocalipse, uma segunda parte. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.